Olá, gente, tudo bem com vocês? Sou o professor Leandro, professor de Matemática e Raciocínio Lógico do curso Estou Preparado. Gente, o assunto de hoje é probabilidade, um assunto muito decorrente nos concursos públicos e vestibulares também. Então é interessante você ter domínio sobre esse conteúdo para sair bem na sua provinha, tá bom? Probabilidade. Primeiro vamos ver a definição da palavra probabilidade. A palavra probabilidade deriva do latim probare, que significa provar ou testar. Isso é a primeira definição da palavra probabilidade. Dentro de probabilidade, vamos estudar um pouquinho sobre eventos aleatórios. O que vem a ser eventos aleatórios? É aquele que, quando executado repetidas vezes em iguais condições, fornece resultados diferentes. Ou seja, são resultados que estão previstos dentro das possíveis respostas para esse experimento. Isto ocorre devido ao acaso, pois não podemos ter certeza do resultado que cada um destes ocorre. Olha só, você vai lançar um dado não viciado para cima. Um dado de 6 faces, lógico. E observa a face voltada para cima. Você não sabe de certeza qual é esse resultado que vai ficar voltado para cima. Você sabe o seguinte, que pode ser ou 1, ou 2, ou 3, 4, 5, 6. Isso aqui são os possíveis resultados. Só que você não tem certeza qual dessas faces vai ser voltado para cima. Isso é um experimento aleatório. Um outro exemplo é o seguinte, você vai escolher um aluno de 30 em uma sala de aula. Você tem os possíveis eventos, você tem o espaço amostral, só que você não tem certeza qual desse aluno vai ser escolhido. Sabendo disso, vamos estudar um pouquinho sobre espaço amostral. O que vem a ser o espaço amostral? Na verdade, espaço amostral, ou conjunto universo, é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. A letra que representa o espaço amostral geralmente é S ou U. Vamos a alguns exemplos. Você vai lançar uma moeda para cima e observa a face que ficará virada para cima após a queda. Ora, o espaço amostral pode ter duas situações, ou pode ser cara ou coroa. Um outro exemplo. De uma urna com 8 bolas verdes e 4 bolas pretas, retiramos 2 bolas. Gente, o espaço amostral, os possíveis resultados, pode ser verde e verde, ou verde e preta, ou preta e verde, ou preta e preta. Esses são os possíveis resultados. Então, essa ideia de espaço amostral é interessante você ter também o domínio. Sabendo disso, vamos agora ao conceito de probabilidade. Se um fenômeno aleatório, as possibilidades são iguais prováveis, então a probabilidade de ocorrer um evento é dada por número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Em outras palavras, é o que eu quero sobre o que eu tenho. Vamos a algum exemplo. Você vai lançar um dado não viciado. Aí ele quer saber qual é a probabilidade de ocorrer o número ímpar. Vamos ao nosso espaço amostral. Espaço amostral, vou chamar de S, tá bom? Os possíveis resultados podem ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis é a ideia de probabilidade. Número de casos possíveis, você tem 6 casos possíveis. Só que na pergunta, ele pede que a face voltada para cima seja ímpar. Ora, pode ser 1, pode ser o 3 ou pode ser o 5. Então, você tem quantas possibilidades? Você tem 3. Pode ser 1, 3 ou 5. Por quê? Porque eles são ímpar. Então, 3 sobre 6. Por que sobre 6? 6 casos possíveis. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ímpar. Pode ser 1, 3 e 5. 3 sexto. Você dá para você simplificar, divide por 3, que é igual a 1 meio. 1 meio pode ser 0,5 ou 50%. Lembrando que pode vir em forma de fração, números decimais ou porcentagem. Qualquer um das três está correto. Mais uma vez, a probabilidade de sair o número ímpar no lançamento de um dado é 3 em 6. Simplifiquei tanto o numerador quanto o denominador por 3. 1 meio, 1 dividido por 2 é 0,5, que é igual a 50%. Ok?
Vamos continuar. Gente, sabendo disso, vamos agora estudar um pouquinho das propriedades de probabilidade. Você já sabe o conceito, o que vem a ser espaço amostral e um evento. Vamos, se eu não me engano, são 5 propriedades que é interessante para vocês. A primeira propriedade diz o seguinte: a probabilidade de um evento impossível é nulo. Por que nulo? Um evento impossível, gente, é zero. Você tem zero dividido por qualquer coisa, sempre vai ser igual a zero. Então, zero dividido pelo conjunto universo vai ser zero. Olha um exemplo. Se em uma urna só existe bola verde, só bolas verdes, a probabilidade de se retirar uma bola azul. Ora, se existe apenas bola verde, então a probabilidade de ser uma bola azul é impossível, é nula. Então, essa é a ideia de evento nulo, impossível de acontecer. Continuando. A segunda propriedade. A segunda propriedade diz o seguinte: a probabilidade de um evento certo é igual a 1. Ou seja, se você tem um conjunto universo dividido pelo próprio conjunto universo, sempre vai ser igual a 1. Se você tem uma constante dividido pela própria constante, sempre vai ser igual a 1. Isso é 1, que significa 100%. Olha um exemplo. Se em uma urna só existem bolas amarelas, a probabilidade de se retirar uma bola amarela, ou seja, isso é um evento certo. Se existe só a bola amarela, então a probabilidade de tirar uma bola amarela é 100%, ou seja, 1. Continuando, por favor. Próxima propriedade. A probabilidade de um evento qualquer ocorrer é um número real situado entre 0 e 1. Mais uma vez, 0 fechado em 0 e fechado em 1. Esse símbolo aqui, em matemático, né, significa que os intervalos são fechados entre 0 e 1. Tá bom? Ou seja, aí está escrito assim: 0 menor ou igual à probabilidade de um evento ocorrer, que é menor ou igual a 1. Esse 0 aqui significa o quê? Evento impossível. E esse 1, evento certo. Então, está escrito aí. P de A está entre 0. O que vinha a ser 0 é um evento que não pode acontecer, é impossível. E 1, um evento certo de acontecer. Certo? Sabendo disso, vamos continuar. A próxima. A propriedade 4. A soma das probabilidades de um evento e o seu evento complementar é igual a 1. Mais uma vez, a soma das probabilidades de um evento e o seu evento complementar sempre é igual a 1. Olha só. Vamos a um exemplo. A probabilidade de um atirador acertar o alvo na primeira tentativa é de 40%. Então, qual é a probabilidade desse atirador errar o alvo na primeira tentativa? Ora, amiguinhos, se a probabilidade dele acertar o alvo na primeira tentativa é de 40%, então a probabilidade dele acertar é de 40%, consequentemente, a probabilidade dele errar vai ser 60%. Então, como está escrito, se eu somar 40% mais 100%, isso aqui equivale a 100%. E 100% equivale a 1, como está escrito aí. Está provado, certo? Sabendo disso, vamos continuar. Uma outra propriedade, a propriedade 5. Sendo A e B dois eventos, podemos escrever a probabilidade de A união com B da seguinte maneira: a probabilidade de A acontecer mais a probabilidade de B acontecer menos a probabilidade de A intersecção com B. Observe o seguinte. Analisando essa imagem aí, por que eu vou tirar essa intersecção? Porque eu estou contando os elementos duas vezes, o conjunto A e o conjunto B. Ora, a probabilidade de A acontecer, A é isso aqui tudinho, é esse conjunto aqui. Então, a probabilidade de A união com B é igual à probabilidade de A acontecer esse conjunto, mais a probabilidade de B acontecer, que é esse conjunto, a probabilidade de B acontecer, menos essa intersecção, porque eu estou contando esses elementos duas vezes. Então, probabilidade de A, intersecção com B. Por que eu estou tirando isso aqui? Porque eu estou contando essa intersecção duas vezes, por isso que eu tiro. Tá certo? Então, a probabilidade da união de dois eventos A e B é igual à probabilidade de A e de B menos a probabilidade da intersecção de A com B. E se não tiver nenhuma intersecção? Ora, amiguinhos, é apenas você somar. É que está escrito aí. Eu tenho aqui o conjunto A e tenho o conjunto B.
você observa que não tem nenhuma intersecção nesses dois conjuntos. Quando isso acontecer, o que é que eu vou fazer? Vou apenas somar as probabilidades. A probabilidade de A união com B é igual à probabilidade de A acontecer somado com a probabilidade de B acontecer. Observe que não tem nenhum elemento em comum, por isso que eu não vou tirar a intersecção. São elementos diferentes. Ok? Então, minha gente, essas são as propriedades para você saber, tá bom? Primeira aula, bem tranquilinho. Vamos continuar. Essa parte já expliquei, né? A probabilidade de A união com B quando não tem intersecção. Vamos a alguns exemplos agora bem interessantes. A primeira questão. Um dado noviciado é lançado 2 vezes. A probabilidade de aparecer o número 5 nos 2 lançamentos é de... Olha só. Eu vou fazer uma tabelinha aqui para você não errar esse tipo de questão. Logicamente que se você já tem noção de probabilidade, você faz essa questão rapidinho. Mas apenas para uma questão de você visualizar, entender, vou fazer essa tabela aqui, tá bom? Dado 1 e dado 2, aqui são os possíveis resultados, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vamos apenas separar aqui para ficar bem legalzinho para você entender. Vamos lá. Então, a pergunta, ele fala o seguinte, que ele lançou o dado 2 vezes, tá bom? Dado 1 e dado 2. Então, isso aqui são os possíveis resultados. Aqui eu chamei de dado 2, esse aqui eu chamei de dado 1. Aí ele quer saber, na verdade, a probabilidade de aparecer o número 5 nos 2 lançamentos. Ora, onde é que aparece o número 5 nos 2 lançamentos? É apenas um caso, né? Observe, você tem o número 5 aqui no dado 2 e o número 5 no dado 1. Então, ele só vai aparecer nessa situação aqui, ó, 5 em 5. Só aparece em uma única situação. Então, a ideia de probabilidade, número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. O número de casos possíveis. O número de casos possíveis, você tem quantas possibilidades? Ó, você tem 6 aqui e 6 aqui. 6 vezes 6, 36. E número de casos possíveis, número de casos favoráveis. Eu quero que saia o 5 nos 2 lançamentos. Só tem uma única possibilidade. 1 sobre 36. Apenas isso. Ok? A resposta correta, letra D. Questão bem legal, bem interessante. A primeira questão. Eu vou deixar esse quadro aqui, porque iremos precisar logo mais em algumas outras questões, tá bom? Pronto. Então, 1 sobre 36. A questão número 2. A questão número 2 é interessante também, bem legalzinha. Na Copa do Mundo de 2010 da FIFA, o Brasil ficou no grupo G, junto com as seleções da Coreia do Norte, Costa do Marfim e de Portugal. Analisando os resultados de jogos anteriores entre Brasil e Portugal, um torcedor concluiu que a chance do Brasil perder é 3 vezes a chance do Brasil... Desculpa. A chance do Brasil ganhar é 3 vezes a chance do Brasil perder. E que a chance do Brasil empatar é metade da chance do Brasil perder. Para aquele torcedor, a probabilidade do Brasil perder um jogo contra Portugal é... Vamos analisar esse problema aqui. Questão número 2. Nós temos empatar, ganhar e perder. Tá ok? Então, ele falou o seguinte. Ele concluiu o seguinte, que para ganhar, a chance do Brasil ganhar é 3 vezes a chance do Brasil perder. Então, o Brasil perder, eu não sei, eu vou chamar de X. Para o Brasil ganhar, é o triplo de perder, 3x. Tá certo? E para empatar? Empatar é a metade da chance do Brasil perder. Então, empatar vai ser x dividido por 2. Tá ok? Mais uma vez. Se perder é x, ganhar é o triplo de perder. Então, 3x e de empatar é a metade da chance do Brasil perder. Então, x sobre 2. Ora, nós sabemos o seguinte. Quando a gente somar empatar mais ganhar mais perder, sempre tem que ser igual a 1, que é 100%.
Tá certo? Então vamos lá. A probabilidade do Brasil empatar é x sobre 2, mais a probabilidade do Brasil ganhar, 3x, mais a probabilidade do Brasil perder, x. Isso aqui tem que ser igual a 1, que é 100%. Então, fazendo continha, uma equaçãozinha aqui, x sobre 2, mais 3x mais x, 4x, é igual a 1. Vou multiplicar a expressão tudinho por 2, x mais 2 vezes 4x dá 8x, que é igual a 2 vezes 1, 2. X mais 8x, 9x, que é igual a 2. Então, x é igual a 2 sobre 9. Ora, amiguinhos, então, a probabilidade do Brasil perder é 2 sobre 9, ok? Bem legal essa questão. A resposta correta, letra B. Bem legal. Próxima questão. A questão número 3. A questão número 3 diz o seguinte. Em uma loja, as unidades vendidas por dia de um determinado eletrodoméstico apresentam a seguinte distribuição de probabilidade de ocorrência de venda. Você tem as unidades vendidas e as probabilidades. O que a pergunta quer, na verdade? Isso. A probabilidade de um determinado dia tenha sido vendido mais do que uma unidade de eletrodoméstico é igual a mais do que uma. Volta aí, por favor, do slide anterior. Mais do que uma. Onde é que ocorreu aí venda maior do que uma? Olha só. Deixa eu... Unidades vendidas. Unidades vendidas. Nós temos as unidades vendidas e a probabilidade. Probabilidade. Vou fazer a tabelinha aqui. Nós temos 0, 1, 2, 3 e 4. Temos também a probabilidade. 0 é P, 1 é P, 2, 3P, 3, 2P e 4P. Ele fala o seguinte, a probabilidade de que um determinado dia tenha sido vendido mais do que uma unidade, mais do que uma. Ora, amiguinhos, onde é que isso ocorre? Nesses casos, mais do que uma. 3, 2P e P. Então, probabilidade, número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Casos possíveis. Vamos somar as probabilidades aqui. P mais 3P, mais 2P, mais P. P mais P, 2P, mais 3P, 5P, mais 2P, 7P, mais P, 8P. Número de casos possíveis. Favoráveis. O que eu quero? Mais do que 1. Mais do que 1. Aqui eu vendi 2, 3 e 4. 2 é 3P. No 3, 2P. E no 4P. Vou somar. 3P mais 2P mais P. Isso equivale a 6P. Eu posso cortar o P com o P. Eu vou ficar com 6 sobre 8. Vou dividir por 2, que dá 3 quartos. Minha gente, 3 quartos. 3 dividido por 4. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28, 2. Coloca um 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, a probabilidade disso ocorrer é igual a 0,75, que equivale a 75%, ok? Mais uma vez, pode estar na forma de fração, decimal ou porcentagem, uma dessas três. No caso, a pergunta está em porcentagem, resposta correta, letra C. Legal essa questão também, bem divertidinha, né? Bem legal essas questões, cara. Próxima questão. A questão número 4. 2 dados de 6 faces são lançados simultaneamente.
e os números das faces voltadas para cima são somados. A probabilidade da soma obtida ser menor do que 5 ou igual a 10. Minha gente, por isso já deixei essa tabelinha aqui, né, para facilitar a nossa vida. Dois dados foi lançado para cima e as faces foram somadas. Então, a probabilidade de que a soma seja menor do que 5. Menor do que 5. Então, vamos somar aqui. Onde é que fica menor do que 5 aqui? Nesses casos aqui. 1 mais 1, 2, menor do que 5. 1 mais 2, 3, menor do que 5. 1 mais 3, 4, menor do que 5. 1 mais 4 é 5. E 5 não é menor do que 5. 5 é igual a 5, por isso que eu não vou colocar. 2 mais 1 dá 3. 2 mais 2, 4. 2 mais 3 é 5. E 5 não é menor que 5. Então, vai ficar até aí. 3 mais 1, 4. 3 mais 2, 5. Já não posso colocar. Então, se eu somar qualquer outro número aqui, vai ser maior ou igual a 5. A pergunta diz que tem que ser menor do que 5 ou igual a 10. Igual a 10. Onde é que isso ocorre? Ora, amiguinhos, aqui, ó. 4 mais 6 dá 10. Vou colocar aqui. 5 mais 5 também dá 10. Vou colocar ele bem bonitinho aqui. E 6 mais 4 igual a 10. Observe que você não tem nenhum outro resultado que somado vai dar 10. Só tem esses três. Então, a ideia de probabilidade, número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Menor do que 5. Teve quantos resultados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em quanto? 6 vezes 6, 36. Ou em matemática, você vai somar, igual a 10. Teve quantos casos? 1, 2, 3. 3 sobre 36. Observe que não teve nenhum elemento em comum, por isso que a gente não tirou a intersecção. Mais uma vez, por que 6? Menor do que 5. A soma menor do que 5 só teve esses 6 resultados, e a soma igual a 10 só teve esses 3 resultados. Observe que os denominadores são iguais. Você vai repetir, repete os denominadores e soma os numeradores. 6 mais 3 dá 9. 6 sobre 36 avos. 9 sobre 36 avos. Vou dividir por 9. 9 dividido por 9 dá 1. E 36 dividido por 9 dá 4. 1 quarto. Em forma de fração. Observe que não tem 1 quarto. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir. 1 dividido por 4. Não é possível. 0, 0 e a vírgula. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. 10 menos 8 dá 2, acrescento 0. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, 1 quarto, que é equivalente a 0,25, que é igual a 25%. Ou vai estar em forma de fração, em números decimais, ou em porcentagem, um desses três. No caso aí, em porcentagem, letra E. Bem legal. Próxima questão. Lembrando que essa questão aqui foi a 4, tá, gente? Tinha uma aqui porque foi a primeira. A questão número 5. Questão 5 diz o seguinte. A probabilidade de se retirar uma fita azul dentro de uma caixa que contém 7 fitas azuis e 14 vermelhas. Minha gente, a ideia de probabilidade. Número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Casos favoráveis. É de sair uma peça de uma fita azul. Então, eu tenho quantos azuis? 7. Número de casos possíveis. O todo, eu tenho 7 azuis e 14 vermelhas. Vou somar o total de fitas. 7 mais 14, 21. Então, 7 sobre 21. Observe que dá para você dividir tanto o numerador quanto o denominador por 7. 7 dividido por 7 dá 1. 21 dividido por 7, 3. 1 terço, que equivale a 0,33, que é igual a 33%. Em forma de fração, decimal ou porcentagem. Uma dessas três. No caso, em forma de porcentagem, o gabarito, letra E. Questão número 6. Questão número 6 diz o seguinte. O gerente de venda de certa empresa tem 32 funcionários.
em sua equipe, dos quais 12 são mulheres. Se esse gerente escolher aleatoriamente um dos integrantes da sua equipe, qual é a probabilidade que a pessoa escolhida seja do sexo masculino? Vamos analisar. Funcionários. Funcionários. O total eu tenho 32. Mulheres. Ele diz que tem 12. Consequentemente, homens tem 20. A pergunta diz o seguinte: qual é a probabilidade que essa pessoa seja do sexo masculino? Minha gente, você tem quantos? Quantos homens do sexo masculino? Tenho 20. Tenho 20. E o total de quantos funcionários? 20. Dividido por 32. Ora, amiguinhos, 20 sobre 32. O que você vai fazer? Você vai simplificar. 20 dividido por 32. Observe que tanto o numerador quanto o denominador dá para você dividir. Você pode primeiramente dividir por 2, se você quiser, ou você pode logo dividir por 4. Vamos dividir por 2. Vai ficar 10 sobre 16. Mas observe que dá para você dividir por 2, que dá 5 sobre 8. Ora, 5 oitavos. Se não tiver dessa forma, vai estar em números decimais ou porcentagem. No caso, está em forma de fração. 5 oitavos. O gabarito, letra B. Ok? Então, essa foi a nossa primeira aula sobre probabilidade. Forte abraço, até mais. É isso aí.